Bom dia, meus irmãos, graça e a paz do Senhor, amém? Amém? Amém, graças a Deus. Vamos abrir em João 3:8. A gente vai dar prosseguimento nas nossas aulas de fundamento, né? A última aula a gente falou a respeito de Jesus Cristo, a sua pessoa, a sua humilhação, né? Onde a gente falou os estágios da humilhação dele, a encarnação, mas também falou da exaltação de Cristo. Falamos da obra dele, da aliança da redenção. E hoje a gente vai falar a respeito do Espírito Santo. Tá? E em João 3:8 fala assim, ó, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra aonde quer. Quando eu era mais novo, eu morava no interior de São Paulo e eu gostava muito de soltar a pipa. Eu acho que a maioria dos homens aqui soltava a pipa, mas eu era bem ruim para soltar a pipa. Alguém tinha que levantar ela para mim, era ruim para soltar. Eu gostava de soltar Maranhão, porque você não tem que fazer muita coisa, né? Aqui chama Maranhão também, aquelas de triângulo, né? Tem lugar que chama Papagaio. Então a gente tinha uma praça lá em Santa Rita Passa Quatro, que ela era grandona, não tinha fiação, então o pessoal ia soltar pipa ali. E a gente esperava muito o mês de agosto para soltar pipa. Por que se espera o mês de agosto? Porque venta muito, né? Porque sem vento, a pipa ela não sobe. Não é? Você pode tentar fazer o que for, sem vento, a pipa não sobe. Mesma coisa é a igreja. A igreja, sem o vento do Espírito, ela não vai. Se o vento não vir, a igreja não anda, ela não sai do lugar. Nós precisamos do vento do Espírito para que o vento da pipa da igreja voe, para que ela ande. E tem uma música, eu pedi para os meninos ensaiar, mas hoje estava só no teclado, ficou difícil, né, Denise? Que ela fala assim, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Então eu queria orar nessa manhã para que o vento do Espírito soprasse de fato na nossa vida, nessa igreja, nessa manhã. Mas não soprasse só aqui, soprasse na vida dos nossos familiares, na vida da nossa nação, na nossa vida como igreja, para que essa igreja de fato ela avance, que ela ande, que ela possa viver revestida de poder do Espírito Santo. Amém? Vamos fechar nossos olhos, abaixar nossa cabeça. Pai, nós te pedimos, ó Deus, nessa manhã que o Senhor venha falar aos nossos corações. Nós pedimos, ó Deus, que o vento do Espírito do Senhor, ó Deus, sopre sobre nós agora, Pai. Que Ele nos use, ó Deus, como boca do Senhor nessa hora, Pai. Mas também que alcance vidas aqui nessa manhã. Nós necessitamos do Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Nós precisamos do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, ser revestidos do poder do Espírito Santo do Senhor. Então fale aos nossos corações, encontre cada pessoa que entrou aqui nessa manhã e que possamos sair restaurados e renovados pelo poder do Espírito Santo. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. A nossa aula é justamente sobre o Espírito Santo. O interessante é que o Espírito Santo ele é um assunto muitas vezes controverso, onde não devia ser, né? Se fala muito pouco do Espírito Santo nas igrejas reformadas. A gente estava até conversando isso lá no fundo hoje, né? A gente tem um café da manhã aí com o pessoal da junta. A gente se fala muito pouco. Eu não sei se a gente tem medo do Espírito Santo ou receio de falar sobre o Espírito Santo, porque ele é muito mal interpretado, ele é muito mal colocado, ele é muito mal falado em muitos meios aí, pentecostais e neopentecostais. E aí a gente, como igreja reformada, muitas vezes parece que a gente tira o pé. A gente fica com medo de falar sobre o Espírito Santo. Haja vista a nossa apostila, né? Você vai pegar a próxima matéria, que vai falar sobre o homem, a criação, a queda do homem, tem umas 4 folhas, umas 4 folhas. Você vai pegar, falando sobre o Espírito Santo, o autor usou meia página para falar a respeito do Espírito Santo. Então parece que nós, como igreja reformada, a gente fica com medo
de falar do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ela é a mola propulsora da igreja. A igreja não vai, ela não anda, né, sem a ação direta do Espírito Santo nas nossas vidas. E a gente vai estudar um pouco sobre isso. Vai ser uma aula meio pregação. Não sei se a gente pode falar desse jeito, né, Danilo? Vai ser uma aula meio pregação. Eu vou falar alguns aspectos teológicos do Espírito Santo e depois tentar trazer uma aplicação prática para nós. O que o Espírito faz na igreja quando ela está revestida desse poder? O que ela faz na nossa vida individualmente? E por que a gente precisa ser cheio do poder do Espírito Santo? Vamos abrir lá em João 16, é o texto base, João 16, 7 a 14. Hoje, quem não trouxe Bíblia, se lascou, hein? Está sem projeção. Então, não vou tentar ler muito, tá? Vou falar algumas referências, depois a gente pode até colocar lá no grupo do Zap, porque tinha muita referência para nós trabalhar hoje, mas senão você só me escutar talvez fique cansativo, sempre é bom ir lendo, mas se tiver com a Bíblia, nós vamos embora. João 16, 7 a 14. Mas eu digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e eu vou-lo anunciar. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. A ideia desse texto base, que o autor aqui da apostila coloca para a gente, ele vai focar muito na obra do Espírito Santo para nós, do Consolador, o papel dele após a partida de Jesus, falando que esse Consolador, que o Espírito Santo, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente não vai ter entendimento de quem é Deus, de quem é Cristo, não vai ter entendimento de salvação, se não for uma ação direta do Espírito Santo na nossa vida. A nossa função é pregar a palavra. A função de convencimento é do Espírito Santo. Uma vez eu já falei aqui, se a gente pudesse bater na cabeça de alguém para que as palavras entrassem, a gente bateria. E aí, muitas vezes a gente sofre com isso. Mas a gente precisa entender que o convencimento vai ser sempre do Espírito Santo. É ele que vai trazer o convencimento de pecado, de justiça e de juízo. Cabe a quem leva a palavra, e quem leva a palavra tem que ser todos nós, né, pregar essa palavra e deixar o Espírito Santo agir. Esse texto vai falar para nós que os crentes agora são guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que fortalece a igreja para poder enfrentar todos os tipos de adversidades, né, e mostrar o mundo, o Cristo que nós seguimos. Né? A gente vai ver isso no versículo 7 e no 8, se você acompanhar aí, que Jesus vai falar da necessidade, da ida dele, da vinda desse Consolador. Jesus está explicando a sua partida, como ela era necessária, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria para começar a obra. A vinda do Espírito Santo ia convencer o mundo das coisas, do pecado, da justiça e do juízo. Vai falar dessa obra do Espírito Santo no mundo, do pecado, né? E o próprio texto vai ensinar que o mundo é convencido do pecado por crer em Jesus. O mundo só é convencido da justiça porque Jesus vai para o Pai e não verá mais com eles, e do juízo, porque o mundo só é convencido do juízo, porque o príncipe desse mundo, o diabo, ele já foi julgado. Então a palavra de Deus, a obra do Espírito de Deus na vida dos crentes é essa. Que o Espírito Santo continuará a nos guiando. Ele guiará os crentes em toda a verdade, falando o que foi anunciado por Jesus. E o Espírito Santo também glorifica o nosso Senhor Jesus. A nossa confissão de fé de Westminster vai falar assim, ó: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Pai e do Filho, na mesma substância e igual
em poder e glória. E deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo, juntamente com o Pai e o Filho, por todos os séculos. Então, por que muitas vezes a gente se escuta falar tão pouco do Espírito Santo? Por que o Espírito Santo tantas vezes é tão negligenciado no nosso meio? Será que é medo? Será que a gente tem medo desse agir de Deus, desse transbordar de Deus, desse estar cheio de Deus? Porque muitas vezes nós nos confundimos com a forma que o Espírito Santo é apresentado aí em muitas denominações. Então, cabe a gente pensar nisso. Porque agora, o convencimento, o caminho, o convencimento de pecado, da justiça, de juízo, de entender a palavra de Deus, é a ação direta do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que tem sido pregado constantemente aqui nesse púlpito, constantemente sobre a gente transbordar e estar cheio do Espírito. E muitas vezes a gente acha que é uma pregação cansativa, quando na verdade é o que a gente necessita. Lá em Efésios, quando vai falar para a gente não se embriagar com vinho, em qual a dissolução, mas a gente se encher do Espírito Santo, é um ato contínuo. É um ato contínuo. Não é que você vai ser cheio agora e vai permanecer cheio o resto da sua vida, não. É que você tem que ficar, que nós temos que ficar nos enchendo constantemente do Espírito Santo de Deus. E na definição dessa doutrina do Espírito Santo, vai falar que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Vai falar sobre as personalidades do Espírito Santo. Assim como o Filho e o Pai, o Espírito Santo também é uma pessoa, que no grego vai falar ali parakletos ou paracleto, né, que quer dizer o quê? Chamado para andar junto, ou aquele que consola, aquele que conforta, aquele que encoraja, aquele que reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor como um defensor numa corte. Então, olha as ações do Espírito Santo na nossa vida. Você está preocupado? Você está angustiado? É Ele que vai te consolar. É Ele que vai te consolar. É Ele que vai te interceder junto ao Pai. É o Espírito Santo que nos encoraja, que nos reanima, que nos faz reviver. Olha a importância do Espírito Santo na vida do cristão. E quando a gente entra nesse termo, no cristianismo, esse paracletos, ele é utilizado para mostrar o Espírito Santo na nossa vida. Aquele que estaria conosco. Em Efésios 1, 13 e 14, se você quiser acompanhar aí, Efésios 1, 13 e 14, vai falar que o Espírito Santo, ele garante a nossa redenção. O Espírito Santo garante a nossa redenção. Vai falar assim, ó, em também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Vou dar uma parada nessa parte aqui, não vou ler o 14 não. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende também nele crido. O que antecede esse texto que eu li, começa ali no versículo 3, Paulo começa cumprimentando, né, os irmãos, falando como Deus é bendito, né, o Deus que tem nos abençoado, o Deus que nos escolheu, o Deus que nos predestinou para Ele em amor, com um propósito, para louvor, para a glória do nome dEle, né? E aí ele começa a falar algumas coisas e ele fala assim, ó, e também vós, que depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tende também nele crido. Então, o que a gente aprende nesse texto, que não adianta só ouvir essa palavra da salvação. Não adianta só entender esse evangelho da salvação, que é o que Cristo morreu pelos pecados da humanidade, é a boa notícia de Cristo, que Cristo ressuscitou, oferecendo perdão, libertação de pecado. É muito gostoso, é muito bom escutar isso. Só que Paulo vai falar para os irmãos de Éfeso que também precisa crer. Não basta só escutar, precisa
crê. E a partir do momento que a gente crê nesse evangelho, que o Espírito testifica para nós, ele vai falar assim: agora fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor, em sua glória. Então, o Espírito Santo ele vai ser agente da nossa redenção, a partir do momento que a gente crê. Não basta a gente só escutar. Não basta só a gente ouvir sobre esse evangelho da salvação. Muitos só escutam, mas não creem nesse evangelho da salvação. E a partir do momento que há crença, que a gente crê nesse Jesus, a palavra de Deus vai falar que o Espírito Santo da promessa, nós somos selados por Ele. E que agora Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. E a ideia, eu vi uma pregação, até comentei com o pastor Anderson, vi algumas pregações sobre o Espírito Santo, e eu vi uma do pastor Hernandes, que o pastor Hernandes ele tem umas tiradas fora assim, do normal, né? E ele fala assim, a respeito, que ele dá duas ideias aqui para nós, a ideia do selo e a ideia do penhor do Espírito Santo. E ele fala assim, que o selo do Espírito Santo vai nos ensinar três verdades. Primeiro, que o selo fala de propriedade. Quando ele fala de propriedade, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos criou, Ele nos comprou, então nós somos duplamente de Deus. Quando fala que nós somos selados pelo Espírito Santo, ele está falando que nós somos propriedade de Deus, por criação e por resgate, por compra. Quando ele fala do selo, ele vai falar também de legitimidade. Somos propriedades legítimas de Deus. O que foi realizado em nós não é uma obra falsa nem híbrida, mas pura. E ele fala também do selo, como algo que não pode ser violado. Temos o lacre do Espírito Santo, a nossa salvação assegurada. Essa é a ideia de selo, de propriedade, de legitimidade e que não pode ser violado. Nós precisamos crer para ser selados no Espírito Santo. Aí a gente pode saber a quem a gente pertence. O tamanho do sacrifício de Deus por nós. Né, que nós somos propriedade dele. E que nós temos a segurança, que nós temos a salvação assegurada pelo próprio Deus. Então o crente verdadeiro, aquele que crê, aquele que foi selado pelo Espírito Santo, e a gente vai ver isso numa aula mais para frente, não precisa ter medo de perder a salvação. Você creu em Cristo, você é salvo. O Espírito Santo testifica isso. Não precisa ter medo. Outras turmas que a gente falava isso na sala, eu perguntava para alguns, tem certeza da sua salvação? E uns, não sei. Mas por quê? Porque eu peco muito, mas o parâmetro não é esse. Porque quem não peca aqui? Deixa eu esconder, porque vai criar uma pedrada, né? Mas quem que não peca? Então, o selo do Espírito Santo, ele garante a nossa salvação. Mas ele vai falar também de penhor. E ele vai mostrar duas verdades. O Hernandes mostra duas verdades do penhor. Na linhagem comercial, ele vai falar, o penhor é a primeira parcela de um pagamento com a promessa que o pagamento final vai ser efetuado. A boa obra que Deus começou a operar em nós, Ele mesmo vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus. O penhor do Espírito é essa garantia, que aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la até a vinda de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O Espírito Santo confirma isso. Mas também ele vai falar na linguagem, o penhor na linguagem familiar. O penhor vai falar do anel de noivado com a promessa que o compromisso feito no noivado será consumado com o casamento. É a igreja, é a noiva de Cristo em sua segunda vinda, onde o casamento será consumado com Jesus. Aí a gente começa a ter uma visão do texto totalmente diferente, né? Quando fala que nós somos selo e o Espírito Santo é o penhor da nossa redenção. Que Jesus vai voltar e vai ter esse casamento com a sua noiva. O Espírito Santo é o garantidor da nossa redenção. Outra coisa que a gente pode ver na palavra de Deus, né, além do que a gente viu aqui na ideia desse Jesus sendo Deus,
ele vai falar aqui para nós sobre as personalidades do Espírito Santo. Ele vai falar assim que o Espírito Santo, ele tem inteligência. João 14, 26 vai falar isso, João 15, 26 vai falar isso, Romanos 8, 16 vai falar isso. Fala assim, em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. O Espírito Santo nos ensinando. João 15, 26 fala, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. Romanos 8, 16 vai falar assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O que Jesus está enfatizando aqui é que o Espírito da verdade que procede do Pai, é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai guiar os discípulos à plena verdade. Como que a igreja anda sem o Espírito Santo? Como eu vou ter conhecimento daquilo que é verdade ou não? Por isso que a gente vê muitos, igual crianças, a todo vento de doutrina, pulando de um lado para o outro, porque não deixa o Espírito Santo falar o coração dela. E fica procurando verdades. A verdade que ela quer conhecer, que ela acha que existe. Mas quem testifica isso, quem nos ensina isso, é o Espírito Santo. A Bíblia vai falar que a outra personalidade do Espírito Santo, além da sua inteligência, é que ele age conforme a sua vontade. Atos 16, 6 a 7, vai falar que quando Paulo foi pregar a palavra na Ásia, ele foi impedido pelo Espírito Santo. Mas o Espírito de Jesus não permitiu que ele fosse. O Espírito Santo, ele vai agir conforme a vontade dele. O vento é livre. Ele sopra para onde quer. O Espírito Santo vai fazer sempre a vontade dele. 1 Coríntios 12, 11, se você quiser abrir aí, vai falar assim, mas um só é o mesmo Espírito, e realiza todas essas coisas, distribuindo-las como lhe apraz. O que quer dizer como lhe apraz? Como lhe agrada, ou como lhe satisfaz, a cada um individualmente. Aqui está falando a respeito dos dons, que o Espírito Santo, de forma individual e conforme a sua vontade, conforme satisfaz a Ele, conforme agrada a Ele, Ele dá os dons a cada um individualmente. E a gente vai ter uma aula para falar sobre dons também. Mas quem derrama os dons é quem? O Espírito Santo. De que maneira? Conforme Ele quer. E muitas vezes a gente quer ter o dom que o outro tem. Quem derramou é o Espírito Santo. Ele derrama conforme a vontade dele. Se ele não quiser derramar, ele não vai derramar os dons deles. O Espírito Santo, como personalidade, também tem sentimentos. A palavra de Deus vai falar em Isaías 63:10, fala assim, mas eles foram rebeldes e contristaram, quer dizer, aquele que entristeceu, aquele que está repleto de sofrimento, o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Mas talvez o texto que mais vai falar aos nossos corações sobre o Espírito Santo, os sentimentos do Espírito Santo é Efésios 4, 29 a 30. Vai falar assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Verso 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. O que entristece o Espírito Santo de Deus na nossa vida? O verso 25 aí de Efésios, se você tiver com a Bíblia aberta, Efésios 4, ele vai falar assim, por isso, ele começa, por isso, mas por isso o quê? E a gente tem que entender o que está lá no verso 22, que fala assim, no sentido de que quando, no trato do passado, vos despojeis do velho homem. A ideia aqui é de você tirar a roupa do velho homem. Você não ser mais igual ao velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências. Verso 24. E vos revistais do novo homem,
criados segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso que agora eu não ajo mais como o velho homem, por isso o Espírito de Deus habita em mim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a sua ira, não dê lugar ao diabo. Olha as coisas que entristecem o Espírito Santo. Mentira. O sol se pôs sobre a nossa ira. Você dá lugar ao diabo. Verso 28, aquele que furta não furte mais. Verso 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Verso 31, longe de vós toda amargura, cólica, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia, porque isso entristece o Espírito Santo, ao qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, todas as vezes que sai mentira da nossa boca, até a mentirinha do gasto, né? Muitos têm a mentirinha do gasto. É mentira. Mentira é mentira. Quando a gente fica nervoso e se põe o sol sobre a nossa ira, a gente deixa aquilo lá virar amargura, raiva, ressentimento no nosso coração. Quando nós damos lugar ao diabo, aquele que furta, aquele que fala palavras torpes, aquele que vive amargurado, com ira, gritaria, blasfemando, e toda malícia, e isso entristece o Espírito Santo que habita em nós, naquele que a gente creu, que a gente escutou a palavra da verdade, creu nele, fomos selados e que ele é o penhor, a gente consegue entristecer o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então a gente viu os aspectos da personalidade do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele também é colocado na palavra de Deus como um ser divino. Um ser divino. Assim como a gente vê a verdade da divindade do Espírito Santo, a gente vê em Cristo, a gente também vê no Espírito Santo. E a gente vai ver que na Bíblia, alguns nomes divinos são colocados para o Espírito Santo. Atos 5, 3, 4 vai falar assim, ó, aquela história de Ananias, né? Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses para quem? Para o Espírito Santo. Mas no final do texto ele vai falar assim, ó, vocês não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Comparação da mentira para o Espírito Santo e para Deus, o Espírito Santo sendo Deus. 1 Coríntios 3,16 vai falar, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? São atribuídos ao Espírito Santo nomes divinos, mas também atributos divinos. Vai falar da sua onipresença, o Salmo 139, o mais conhecido deles. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Aonde você for, o Espírito Santo de Deus ali está. Também é falado da onisciência. Isaías 40, 13 e 14 fala assim, ó, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou alguma coisa? Atributos divinos no Espírito Santo. Onisciência, onipresença, eternidade. Hebreus vai falar sobre isso, Hebreus 9, 14. Fala muito mais o sangue de Cristo que pelo o Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula. O Espírito Santo do Senhor também ele é eterno. Vai falar da sua onipotência, e a gente já leu quando ele distribui os dons ali, ele realiza todas as coisas conforme a sua vontade, como lhe apraz. Além de ter nomes divinos, além de ter atributos divinos, o Espírito Santo também realiza obras divinas. Ele está na criação. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Não é bom que o homem fique só. Farei uma auxiliadora. É isso que fala lá? Faremos uma auxiliadora. O Espírito Santo na criação, o Espírito Santo na providência. O Salmo 104, eu coloquei aqui como dever de casa para você ler o Salmo 104, todo ele. Mas o verso 30 vai falar, envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra.
Ele vai falar ali de toda a criação, de toda a beleza, como Deus prepara as coisas, como o alimento vem para nós, e o salmista está pedindo para que o Espírito Santo do Senhor venha e renove tudo isso que ele faz. O Espírito Santo como agente da regeneração ou do arrependimento, João 3,5 vai falar isso. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O Espírito Santo como agente do arrependimento. O Espírito Santo na ressurreição dos mortos, Romanos 8:11 vai falar assim, ó, se habita em vós, Paulo dá uma apertada nos romanos, né? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em que nós habita. O mesmo Espírito que habitava em Jesus Cristo é o mesmo Espírito que habita em nós. E ele age também na ressurreição. O Espírito Santo que age em Jesus, dando poder a Jesus para que milagres fossem feitos. Atos 10:38 vai falar assim, ó, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o quê? Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a face, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha o Espírito que habitava em Jesus, que fez Jesus ter poder, que andou por toda a parte, fazendo todo tipo de milagre, curando pessoas, salvando os oprimidos do diabo, é o mesmo Espírito que está em mim e você. O mesmo Espírito Santo. Por que nós negligenciamos tanto o Espírito Santo na igreja? Ele, como um ser divino, a gente vai ver que além do nome divino, além da obra divina que ele faz, ele também é prestado honras ao nome do Espírito Santo. Mateus 28:19 fala para a gente batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios 13:13 vai falar assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. A Trindade aqui é prestado honra a essa Trindade, o Espírito Santo também. O Espírito Santo, ele realiza a obra redentora nos seguintes termos, ele prepara Jesus, ele qualifica Jesus para a sua obra mediadora. Lá Lucas 1:35 vai falar isso. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo, a ação dele na inspiração da palavra de Deus, e aí a gente tem inúmeros textos, que a palavra de Deus, a Bíblia, a nossa regra de fé em prática, escrita por homens, mas inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Paulo, ele começa a falar para os coríntios assim, ó, eu, irmãos, quando fui, 1 Coríntios 2, de 1 a 13, quem quiser seguir. Fala, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem, nem com sabedoria. Paulo está falando assim, ó, eu não fiz para fazer graça. Mais ou menos isso, né? Não fiz para me aparecer, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Aí o verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Tem muita gente que tem muita eloquência para falar. Tem muita gente que arrasta um monte de seguidores. Não é verdade? A gente pega um Pablo Marçal da vida, tem quantos que seguem ele? O cara é eloquente, mas fala pelo poder do Espírito. Não estou julgando ele, tá? Estou dando exemplo para você fazer um paralelo. Tem gente que tem muita facilidade de falar, mas isso transforma vidas? Você vê o poder de Deus na vida dele, o poder do Espírito Santo na vida dele. O que Paulo está falando é isso. Eu não falei, a minha pregação não consiste em nada persuasivo, nada que eu sei demais, mas no Espírito de poder.
Verso 6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época que se reduz em nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a sua glória. Verso 10, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito e todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, se não for pelo Espírito de Deus. Ora, nós temos recebido o Espírito do mundo, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus nos foi dado gratuitamente. E o verso 13 encerra: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O Espírito se revelando, a força e o poder do Espírito Santo para poder levar a palavra, não com sabedoria humana. Sabedoria humana ela vai arrastar um monte de gente, mas seguidores fiéis de Cristo, só o Espírito Santo vai tocar nos corações. Só o Espírito Santo vai trazer mudança de vida. Você pode seguir um monte de gente, mas seguir e ser testemunha e ser seguidor, igual Paulo falava assim, imitador, como eu sou de Cristo, só o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. O Espírito Santo, a obra dele na ação, no aumento da igreja. Se você vê lá o livro de Atos, todo o livro de Atos sempre está falando, e a igreja crescia, e a igreja crescia. Se você for no contexto, sempre vai ser uma ação do Espírito Santo de Deus, usando pessoas para pregar a palavra, para sinais, para maravilhas, para curas, para evangelização, para ação social, e o Espírito de Deus agindo na igreja de Atos. Ele dirige a igreja, ele ensina a igreja, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Isso está lá em João 14, 26. O Espírito Santo intercedendo por nós, Romanos 8, 26, 27. O Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Como que eu vou estar com o Espírito apagado dentro de mim, entristecido, e falando com Deus? Sendo que quem intercede por nós é o Espírito Santo de Deus. Como que a gente negligencia estar cheio do poder do Espírito Santo? A Bíblia vai falar que além de interceder por nós, ele também derrama dons especiais para o corpo de Cristo. O Novo Testamento vai mostrar para nós 4 listas de dons ali, em Romanos, em Coríntios, em Efésios, em Pedro. Romanos 12, do 6 ao 8, vai falar de dons de profecia, de serviço, de ensino, de exortação, liberalidade, auxílio, de misericórdia. 1 Coríntios vai falar de sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagre, profecia, distinção de espírito, línguas, interpretação. Efésios vai falar sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, sobre mestres. 1 Pedro vai falar sobre serviço, sobre pregação. O Espírito que concede dons à igreja. Dons do Espírito. Dons do Espírito. Depois nós vamos ter uma aula para falar sobre isso aí. Mas é esse Espírito Santo que age na igreja, que tem essa obra na igreja, também ele tem a obra salvadora dele, que inclui o Espírito no mistério de Cristo. Jesus age o tempo inteiro através do Espírito Santo. Se você pegar lá em Lucas 3, o que acontece? Jesus, ele é batizado por João. O que acontece quando Jesus está batizando? Quem lembra? O Espírito Santo desce sobre ele. O que acontece logo após isso? Já no capítulo 4, ele vai para onde? Vai direto para o deserto. E logo no capítulo 4, no verso 1, vai falar o quê? Jesus, cheio do Espírito Santo,
voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Todas as tentações que ele passou e que ele foi aprovado, ele estava cheio de quem? Cheio do Espírito Santo. Ele sai do deserto, vai falar que então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressa para Galiléia e a sua fama começa a correr em toda a região. E fala que ele ensinava nas sinagogas pelo poder do Espírito. Está no capítulo 4, verso 14 e 15. No capítulo 4, verso 18 e 19, fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus, sendo Deus, ele não abre mão do Espírito Santo. O ministério dele, todo debaixo do poder do Espírito Santo. Mais uma vez eu pergunto, por que a gente negligencia tanto o poder do Espírito Santo? Por que a gente não busca estar cheio, completo desse Espírito Santo? Será que é medo? Medo do que ele pode fazer? Do que ele pode revelar? Não sei. Não sei. Fica no seu coração, né? O Espírito Santo também, a ação dele, a obra dele, na aplicação dos salvos e dos eleitos, segundo a Tessalonicenses, vai falar isso para nós, que ele aplica a salvação. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação e para santificação no Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não consigo santificar a minha vida. A aplicação da salvação nos eleitos, o resultado é a santificação. O Espírito Santo também na edificação da igreja. Efésios 4, de 1 a 13, vai falar isso. Para a gente se esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, há somente um corpo, somente um Espírito, por quais nós fomos chamados. Aí o verso 12 vai falar, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. A igreja só é edificada com a ação poderosa do Espírito Santo sobre nós. Então, quando a igreja não está bem, você pode saber que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E está faltando o quê? Esse lugar aqui é o pior, né? Bate de... não vem ar aqui de jeito nenhum. A edificação do povo de Deus, do corpo de Cristo, só através do Espírito Santo. A gente viu aqui aspectos, né, da teologia, da doutrina do Espírito Santo, né, que chama-se de pneumatologia. É isso, Danilo? Já aprendeu isso lá? Podia ter dado aula aqui hoje, né, filho? A Bruna está toda feliz, né? Aí ela. Danilo ele é seminarista lá. Você está na sala do Salomão, né? Do Otávio Salomão. Esse estudo do Espírito Santo vai falar sobre isso, sobre a pneumatologia. A palavra no grego ela se divide em duas, né? Pneuma, espírito, e logia, estudo. Então, o estudo do Espírito. O que a gente viu é os aspectos teológicos, né, do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Mas talvez você pergunte assim, tá, mas e isso agora, na prática? Talvez nós vamos estourar uns 10 minutinhos, tá? Não preocupa não. Mas e isso agora, na prática? Quais as implicações disso? Por que nós precisamos urgente estar cheios e revestidos do poder do Espírito de Deus? Quais as implicações disso para a nossa vida? Quais os resultados quando o Espírito Santo se manifesta na igreja? Quais os resultados quando o Espírito Santo se manifesta individualmente nas nossas vidas? E por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Talvez o maior resultado que a gente vê do Espírito Santo agindo, o resultado na igreja, no corpo, no coletivo, está em Atos. Capítulo 2 de Atos, do verso 41 a 47, tão conhecido nosso, que fala assim, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Qual que é o contexto disso aqui?
Pentecostes, não é? Quando Jesus promete o Espírito Santo, lá em Lucas, em João, e o Espírito Santo desce sobre aquela igreja. E fala assim a partir do 42, e eles preservaram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiram pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aos que iam sendo salvos. A igreja, ela é cheia do Espírito Santo. A igreja, ela é revestida de poder. Uma igreja feliz, transbordando vida. Vai falar dessa pregação de Pedro. A igreja, ela começa a crescer. E Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, vai falar para nós que uma igreja cheia do Espírito Santo. Por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? O que acontece com essa igreja cheia do Espírito Santo? É uma igreja que estuda a palavra de Deus com profundidade. O primeiro sinal de uma igreja cheia do Espírito Santo é se a palavra de Deus, ela é regra de fé na nossa vida. Não é a igreja que pula, que dança, a que levanta a mão, a que bate palma. Não estou falando que isso é errado, mas isso não é evidência do Espírito Santo na vida das pessoas. A gente pode pular aqui, bater palma. O povo no carnaval faz a mesma coisa. O que evidencia isso na vida deles? A primeira evidência que Lucas vai falar aqui em Atos é que é uma igreja comprometida com o estudo da palavra. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma igreja comprometida com a Escritura, comprometida com o aprendizado, uma igreja que vive o conteúdo da palavra, não vive as formas religiosas, porque nós gostamos de viver as formas religiosas, mas nós precisamos viver o que a palavra diz para a gente viver. É a igreja que faz da palavra juízo, ponto de partida, ponto de vista, ponto de apoio, ponto de chegada. A palavra de Deus é a referência dessa comunidade. A palavra de Deus, de fato, para nós é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A evidência do Espírito Santo da igreja é a igreja que tem a palavra de Deus como regra de fé e de prática. Fé e prática. Não é fé ou prática. Fé e prática. A segunda evidência de uma igreja que está cheia do Espírito Santo é que ela tem comunhão, ela tem o koinonia, é isso que vai falar no verso 42, e a gente vai ver essa igreja vivendo a comunhão num sentido amplo, é a comunhão com Deus, é a comunhão vertical com Deus, com o Pai, onde a gente ora ao Senhor, nós temos acesso livre a Ele, é a comunhão também horizontal, é a comunhão com irmãos. O texto de João, capítulo 1, verso 3, diz que essa comunhão com o Pai promove a comunhão com os irmãos. Então, se a gente fala que a gente tem comunhão com Deus, mas não tem com os irmãos, nós somos mentirosos. Porque a igreja cheia do Espírito Santo, ela vai ter comunhão com Deus e ela vai ter comunhão com os outros, com o próximo, com os seus. Qualquer ideia de comunhão com Deus que não termina na vida comunitária, entre amor entre nós, é mentiroso. Se não tiver cuidado mútuo, é mentiroso. Não se pode manter comunhão com Deus sem que isso reflita na nossa comunhão com o próximo. Vai falar também da comunhão, da koinonia social. O verso 45, se você seguir aí, vai falar que eles vendiam as propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tivesse o quê? Necessidade. Atos 11, 29, para você ver que não era só na igreja ali, no comecinho dela, mas Atos 11, 29, vai falar assim que as pessoas vendiam suas posses e também doavam, segundo a sua necessidade. E depois, a igreja de Coríntios fazia a mesma coisa. Em 2 Coríntios 8, vai falar que aquele que colheu muito não teve sobrando, e os que pouco havia colhido não sentiu falta, pois era acrescentado conforme a necessidade. Nem o que colheu muito tinha muito, e nem o que colheu, porque era a igreja que compartilhava.
Não é uma comunhão que se resume só em beijos e abraços e sorrisos aqui no culto. Não é aquela comunhão que aí a gente faz até o videozinho e tem que continuar fazendo, a gente se abraçando e beijando e vai embora. E o resto da semana a gente não sabe nem o que está acontecendo. É uma comunhão que se traduz em gestos, em bens, em roupa, em pão, em carne, em agasalho, em estômago roncando de fome. A igreja cheia do Espírito Santo, ela entende essa comunhão. Outra marca da igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que adora. A igreja cheia do Espírito Santo, ela supera todos os conflitos infantis que muitas vezes, como igreja, nós temos. Muitas vezes as coisas que mais nos dividem são as mais bobas no meio evangélico. E a igreja vai se destruindo, vai se decompondo. A igreja, quando ela é adulta, ela aprende a adorar. Ela adora a Deus na forma litúrgica, é isso que está falando no verso 42, que elas perseveravam no quê? No partir do pão. O que é o partir do pão? É a comunhão da sua igreja. Ela sabia adorar a Deus também nas suas orações, elas estavam sempre juntas, unânimes, orando. E as nossas reuniões de oração, já falei isso aqui algumas vezes, são um fracasso. Não só local, mas geral. Um fracasso. Se falar que vai ter uma festa aqui, a gente enche. Mas falar que vai ter reunião de oração... Por curiosidade, quinta-feira retrasada, eu fui ver. As mulheres estavam reunidas aqui em 3, orando. Uma igreja de 400, que o senhor falou como membros? 3 pessoas orando. A igreja cheia do Espírito Santo, ela entende que ela precisa orar junto, partir o pão, mas também orar junto. Tanto no templo, como também de casa em casa. Fala que esse povo estava junto, em casa. É a igreja liberta, é a igreja adulta. A quarta marca dessa comunidade cheia do Espírito Santo é a evangelização. Uma igreja que pregava a palavra, vai falar em Atos 2:47, nos diz que o Senhor acrescentava ali os que iam sendo salvos. E a gente vai ver alguns aspectos dessa evangelização. A gente vai ver que é uma evangelização baseada na graça de Deus. Porque quem acrescenta os que vão sendo salvos são quem? O Senhor. É o Senhor Deus que entra na história. É o Senhor Deus que convence as pessoas do pecado. Nós precisamos pregar a palavra. A gente sacraliza muitas vezes e adora métodos de evangelização. Mas a palavra de Deus fala que a igreja cheia do Espírito Santo, ela está o tempo todo em missão. O tempo todo pregando a palavra. O tempo todo evangelizando. E a gente espera dias, meses, métodos, pessoas para poder evangelizar. Não é? A gente espera a direção da igreja organizar um dia missionário, uma ação missionária, um dia de evangelismo, para só nessa data, aí sim, eu poder pregar a Cristo. E essa igreja não. Fala que ela evangelizava. Dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A gente vê a prática dessa evangelização de pessoas cheias do Espírito Santo, o poder de Deus agindo. O verso 43 fala que enquanto essa evangelização ia acontecia, sinais e prodígios, eles eram feitos. É uma evangelização capaz de declarar guerra a principados, a potestades, a enfermidades. E muitas vezes a gente não faz isso. Marcos 16 vai falar isso, para ir para todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê vai ser condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos aos enfermos, ficarão curados. Na prática da evangelização, o poder de Deus vai agindo sobre a vida da igreja, na prática da evangelização. E era uma evangelização natural, dia a dia. Dia a dia a igreja evangelizava. No mínimo, 365 crentes eram acrescentados na igreja por ano. Porque dia a dia o Senhor acrescentava
os que iam sendo salvos. Então, todo dia, pelo menos um, né? Pelo menos um chegava. A Bíblia fala que eles evangelizavam com louvor. O verso 47 fala que eles iam louvando a Deus, um louvor como estilo de vida. Um povo de Deus que louvava a Deus diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante de todos os problemas, eles adoravam ao Senhor. Um povo que vivia de uma forma encantadora, fascinante, gente feliz, gente grata, gente que demonstrava a sua gratidão. E com isso eles iam contando com a simpatia de todos. A forma que esse povo vivia contava com a simpatia de todos. Uma igreja que desenvolveu uma relação com Deus, porque estava cheia do Espírito Santo. Uma igreja que ora e adora. Uma igreja que estuda a palavra. Uma igreja que desenvolve comunhão, que divide, que repassa. Uma igreja que testemunha a Deus fora do gueto, fora das quatro paredes. Esse é o resultado de uma comunidade cheia do Espírito Santo. E se a gente pegar o livro de Atos, a gente poderia ver várias ações do Espírito Santo sobre a igreja. Mas e quanto a nós? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, o que causa na nossa vida? E a gente vê em Efésios 5, de 18 a 21, um texto extremamente conhecido. Não vos embriagueis com vinho, o qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De que forma? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, com cantos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor a Cristo. O resultado individual nosso, quando estamos cheios do Espírito Santo, é que a gente começa a tratar uns aos outros bem, instruindo, exortando, edificando a vida uns dos outros. Quando a gente vai ler o livro de Efésios, ele vai falar o resultado da gente se encher do Espírito. Pessoas que se sujeitam uns aos outros, pessoas que glorificam a Deus, esposas sendo submissas aos seus maridos, maridos amando as suas esposas ao ponto de entregar sua vida por elas, filhos obedecendo e honrando seus pais, pais não provocando a ira dos filhos, trabalhadores executando bem seus serviços, como se estivesse fazendo para Deus, patrões fazendo de igual modo, sem acepção de pessoas. Quando a gente vai para Gálatas 5, a gente vai ver que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Resultado nosso individual de estar cheio do Espírito Santo. E a pergunta que eu te faço: nós estamos cheios do Espírito Santo? Nós temos buscado a ação do Espírito Santo em nossas vidas? Nós temos buscado o poder do Espírito Santo? O pastor Hernandes fala que não há cristianismo sem poder. Pesado, né? Não há cristãos sem poder. Porque ele fala que o evangelho é o quê? É poder de Deus. Nós pregamos o evangelho que é poder de Deus. Romanos 1,16. O Espírito Santo é espírito de poder. Paulo escreve para Timóteo, né? Fala assim, que o reino de Deus não consiste em palavra de discurso, mas o reino de Deus consiste em quê? Em poder. Então não pode haver cristianismo sem poder. A gente viu que Jesus não abre mão desse poder. Ele age o tempo inteiro debaixo do poder de Deus. E nós precisamos desse poder, querido, para nós perdermos o medo das nossas vidas. Nós precisamos estar revestidos de poder. Os discípulos estavam com medo. E Jesus fala: esperai até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Tem muito crente com medo de abrir sua boca, testemunhar a Cristo, ser fiel, assumir seu compromisso com Jesus, medo de ser uma testemunha eficaz na escola, na universidade, trabalho, empresa. Muitas vezes temos sido covardes. O Evangelho de Deus é um Evangelho
de poder. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para tirar os olhos da religião e focar no que de fato é a nossa missão. Quando Jesus fala que ele vai ser assunto aos céus, os discípulos começam a fazer a pergunta, mas quando isso vai acontecer, né? Eles fazem uma pergunta ali escatológica, quando que seria? Jesus fala assim, ó, não compete a vocês saber o dia nem a hora. O que acontece com a gente, meus irmãos, a gente perde tempo demais com coisa que Deus está muito pouco preocupado. Aquilo que nós somos chamados, aquele motivo que eu e você foi revestido de poder, que é levar a palavra, cumprir a missão, a gente não faz. Porque a gente está preocupado com as coisas dessa vida, com a religião dessa vida. E não estamos preocupados em levar a missão. Eu tenho visto, estou até parando de assistir alguns podcasts, você vê crentes debatendo o tempo inteiro, querendo debater sua visão. Calvinistas, arminianos, uns discutindo com os outros. E o pastor Saião, ele fez uma colocação muito bacana. Ele falou assim, não deveria ter essa discussão entre arminiano e calvinista, por mais que tenha as diferenças, mas não deveria acontecer. Ele falou assim, ó, o bom arminiano entender que o calvinista, ele tem livre-arbítrio para ser calvinista. E o bom calvinista entender que Deus predestinou aquela pessoa a ser arminiana. Então, acabaria o problema. Né? Brincadeiras à parte, a gente discute demais. Enquanto pessoas estão morrendo, pessoas indo para o inferno, sem conhecer a Cristo. E nós discutindo, muitas vezes, coisas que não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós precisamos também do poder de Deus para aprender a morrer. Eu não sabia não, mas nessa pregação que eu estava vendo do pastor Hernandes, a palavra testemunhas, no original, quer dizer mártir. Quer dizer mártir, aquele que morre por uma causa. Sede minhas testemunhas. Vocês estão preparados para morrer por mim? Se eu não estou preparado para viver e para morrer por Cristo, eu não sou digno do crucificado. Eu não sou digno de falar que eu sou cristão. Sede minhas testemunhas. Nós precisamos do poder de Deus para poder aprender a perdoar as pessoas. E eu vou passar aqui porque tem muita coisa que eu queria falar ainda. Nós precisamos de poder para falar de Cristo com ousadia e também com coragem. Quando a gente vai para o livro de Atos, a gente vai ver o tempo inteiro eles pregando no poder de Deus com ousadia e coragem para as pessoas. E a pergunta que eu faço nessa manhã, a gente está cheio do Espírito Santo de Deus para poder pregar essa palavra? Você crê nessa manhã que essa palavra, que esse encher do Espírito Santo é para mim e para você? Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Porque muitas vezes a gente acha que isso passou. A gente acha que isso era para a época dos apóstolos. Mas o próprio Pedro vai falar assim para nós, no capítulo 2, verso 38 de Atos. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. E aí ele continua, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Promessa é para quem? Deus te chamou? Então a promessa é para estar revestido desse poder do Espírito Santo. É para mim e também é para você. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos nos revestir desse poder, estar cheios desse poder, da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. A igreja só vai caminhar, a igreja só vai andar quando a gente buscar o Espírito Santo de Deus, estar revestidos desse poder. Que Deus nos abençoe.